Bom dia, bom dia. Sejam muito bem-vindas. Deixa eu fixar aqui o título da nossa live de hoje. Essa manhã gelada de quarta-feira, a gente vai falar um pouquinho sobre as intervenções no momento da recepção do recém-nascido. Bom dia, Calu. E eu já vou chamar aqui nossa convidada, doutora... Deixa eu chamar. Oi. Vamos ver. Olá! Hello! Bom dia, bom dia! E aí, amor? Tudo ótimo? Então, já chamei aqui, eu nem te introduzi, já vou falar. Nem me introduziu, Tati. Que absurdo é esse? Bom dia. Agora Bom foi. dia. Bom dia. Tá me ouvindo bem? Tô super. Beleza. Bom, então, doutora Catarina Zanetin, pediatra, neonatologista e Cate, né, para os mais íntimos, para os pacientes e para todo mundo também, Para né? todo Gosto mundo. muito dessa proximidade, é muito legal. E a ideia aqui hoje é a gente falar um pouquinho sobre essas intervenções com o recém-nascido. Acho que é super importante a mãe, o acompanhante também, principalmente, né, que a mãe ali depois do parto tá ali um pouquinho se recuperando, mas saber o que acontece, quais são os procedimentos que são necessários, que são importantes, quais aqueles que podem ser evitados, o que a gente pode fazer para proporcionar nessa primeira hora para o bebê maior aconchego, uma recepção super carinhosa. E aí, Kati, quero que você apresente também, a gente vai fazer uma série de perguntas, mas eu quero também que você sempre deixe mostrar a diferença, porque a forma com que a gente fala aqui, o seu atendimento, ele é muito humanizado, né? Mas em tudo que você fala, você diferencia pra gente o que é dessa linha de humanização e o que é muito praticado por aí, né? Porque às vezes a gente acha que, eu sei que vai ter uma determinada intervenção, mas a gente não sabe se isso é padrão. Às vezes, se você não estiver atenta no hospital, pode ser de uma outra forma, né? Então é bom a gente saber essa diferença. Então seja muito bem-vinda e se apresenta, fala um pouquinho de você. Bom, obrigada primeiro, né, Tati, pelo convite. Eu acho importantíssimo que cada vez mais as pessoas estão tomando consciência realmente da importância da presença, né, de um pediatra próprio na sala de parto para preservar e para garantir o respeito à chegada desse bebê, que muitas vezes realmente o que acontece é que ele é esquecido, né? A gente foca muito no cuidado da mãe, em não sofrer violência obstétrica, mas o bebê acaba sofrendo muita violência neonatal. Eu acho que cada vez mais as pessoas estão realmente se conscientizando disso e eu acho isso importantíssimo. Então, né, como você já até adiantou, meu nome é Caterine, sou pediatra, sou neonatologista. Cat, Catê, Cate, então várias variáveis aí do meu nome. Eu, há mais ou menos uns 4 anos e meio que eu entrei na humanização, muito também por um incômodo que eu sentia de achar que não estava legal aquela realidade, né? Que quando a gente sai de uma residência médica, a gente acaba achando que é tudo normal, que é um bebê separado, né? Logo imediatamente após o nascimento da mãe, deixado ali sozinho num berço, levado embora, sendo feito vários procedimentos imediatamente com esse bebê, então aspirado, esfregado. Então tudo aquilo sempre me gerou um incômodo, eu nunca entendi muito do porquê. E quando eu comecei realmente a sentir esse incômodo, eu fui atrás, fui estudar e eu entrei num universo que mudou assim minha cabeça, não só para o cuidado do bebê, mas também na própria pediatria. Então eu me aprofundei muito em várias frentes dentro da humanização, do cuidado da criança, do respeito à criança, à família, então educação não violenta, apego seguro. Então todas essas frentes, né, que elas vão se juntando para, no fim das contas, a gente preparar essa criança para ser um indivíduo melhor, né? Para a gente ter um retorno social. Eu vejo isso muito hoje, que a pediatria ela mudou muito na minha cabeça, né? Que eu vejo a nossa responsabilidade como influenciadores, né? De mudança social, né? E acho que isso é o mais importante. Então, até para voltar, né, no assunto, senão eu vou embora, falando um pouquinho sobre a sala de parto, né? A chegada de um bebê. E então o nosso papel também é de orientar essas famílias sobre o que não deve realmente ser feito. Porque, infelizmente, a gente tem que entender a realidade do nosso país. Não é todo mundo que pode, né, contar com uma equipe particular para ter essa assistência humanizada, individualizada. Então, informação na vida, gente, acaba sendo o diferencial, é tudo.
Então, entendendo assim, dentro do contexto do parto, né? Eu vou focar mais no cuidado, lógico, do bebê, não vou entrar tanto no mérito da mãe. Mas pensando no contexto do parto, um bebê que nasce bem, independente se ele é um bebê, lógico, dentro de todas as situações, um prematuro extremo, lógico que a gente vai ter um cuidado um pouco diferente. Mas mesmo um bebê prematuro, depois de umas 35, 36, até 34 semanas, ou antes disso, dependendo, né? Mas um bebê que nasce bem, não tem por que ele ser separado dessa mãe. Não existe razão, não tem porquê, não tem motivo, é onde ele estava. A gente tem que entender que esse bebê, ele não sabe o que está acontecendo com ele, ele é extremamente assustado. Separá-lo de onde ele foi morada por 9 meses é muito injusto. Então, numa situação independente da via de parto, se foi uma cesariana, se foi um parto normal, o bebê nasceu bem, ele imediatamente ele tem que ser colocado num contato direto com o cuidador, né? Seja mãe, às vezes seja pai, se essa mãe for impossibilitada de fazer essa assistência, ou se forem 2 pais que acabam, né, também participando desse momento. Eu já tive essa experiência, também foi muito legal, feliz o pele a pele imediato. Então, isso é algo que as pessoas têm que entender e têm que brigar por isso, né? Então, questionar, por que tá tirando meu bebê de mim? Tem que ter. Para o bebê, isso é extremamente importante. Como eu falei que a criança ela não entende o que está acontecendo com ela, nascer é extremamente traumático para o bebê. Um choro, né, que a gente acaba tendo tanta agonia de ouvir, ele é uma mistura de medo com dor. Fisicamente dói nascer. Você imaginar que esse bebê estava lá num ambiente completamente apertadinho, escuro, sem muito estímulo, sem barulho, sem cheiro. De repente, esse bebê se vê solto, num ambiente mais frio do que é dentro da barriga, tendo que abrir olho, tendo que respirar. Não, é terrível nascer. Então, quando esse bebê ele é colocado imediatamente num contato direto, pele a pele, é como se, de certa forma, a gente estivesse mantendo ele ainda dentro desse ambiente que para ele é um ambiente conhecido. E isso é extremamente importante para esse bebê. Ele acaba tendo menos cortisol, menos hormônio de estresse, ele acaba se adaptando melhor. Ele, inclusive, chora menos nos primeiros dias de vida por conta dessa adaptação dele mais respeitosa, menos traumática. Então, é um momento muito, muito importante para o bebê. E para a mãe também. O fato dela ter ali o bebê dela imediatamente em contato, isso já gera um vínculo. E esse vínculo também no cérebro vai estimular a produção de ocitocina, de prolactina, que são hormônios importantíssimos para excreção e produção do colostro, mas também para contração uterina. Então, também diminui os riscos dessa mulher ter hemorragia pós-parto. Esses 2 hormônios também diminuem as chances dela ter uma depressão, ter aquele blues puerperal. Então, para a mãe é extremamente importante também. E para o bebê, né, nem se fala. Bom, tô falando aqui, tá? Se você quiser fazer pergunta, Não, tá senão eu ótimo, vou embora. tá ótimo. Você tem que me segurar, porque eu vou embora. Não, e até é muito conteúdo, né? Então, assim, a gente vamos tentar pincelar, mas tá ótimo, tá muito bom. Então, o bebê nasceu, ali saiu da barriga, veio imediatamente para o colo da mãe. Então, isso muito bom. E como saber, Kati, se o bebê não chorou, por exemplo. Eu lembro que a Luiz não chorou, e eu falei, ai meu Deus, se aconteceu, ela não tá bem, não tá? Então, como que a gente consegue? É claro que a gente tem o pediatra ali, mas como que a mãe consegue ter um conforto ali se o bebê nasceu bem, mesmo se ele não chorou? O que a gente pode avaliar? O choro, ele é muito... As pessoas pegam ele como o único fator, né, de avaliação se esse bebê tá bem ou não. Na realidade, o choro, ele é um dos fatores que o pediatra na sala de parto, né, que o neonatologista, ele usa para fazer essa avaliação. Então, a gente tem um conjunto de fatores que são observados logo nesse início. Então, o bebê nasceu, imediatamente ele é colocado no colo. Quem está ali na sala de parto, o pediatra, o papel é só fazer uma avaliação visual. A gente não precisa tirar ele da mãe para fazer isso, não precisa encostar. O que a gente observa? A gente observa se esse bebê respira, a gente observa se esse bebê tem uma boa movimentação, isso é chamado de tônus. Se ele tem reflexos, então a gente vai olhar se esse bebê, se ele espirra, se ele tosse, se ele faz careta, mas também se ele tem choro, né? Choro é um dos reflexos que a gente avalia. Palpando o cordão enquanto está pulsando, ou mesmo às vezes com esteto, a gente ausculta a frequência cardíaca, se está boa, se não está. E também a coloração da pele é algo que a gente avalia. Então, todo bebê vai nascer roxo. Isso também é importante das pessoas entenderem, porque é comum elas se assustarem, né? O bebê nasce, olha o bebê roxo, fala, meu Deus, tá roxo. Uhum. Então, o bebê ele sai de um ambiente com pouco oxigênio para ir para o outro respirar e eventualmente ficar com mais oxigênio no sangue. Então, é normal nascer roxinho. E essa mudança de coloração também é algo que a gente vai vendo com o tempo. Então, tudo isso em conjunto é o que a gente chama de Apgar, né? Que é a notinha que todo bebê ganha quando nasce.
Então, através dessa avaliação que a gente identifica se está tudo bem com esse bebê ou não. Eu até falo isso na consulta pré-natal, eu falo para os casais, falei, gente, não se fixem só no choro. Porque realmente tem bebê que está ótimo e não vai chorar, né? E tem bebê que às vezes demora um pouquinho mais para cair a ficha, para realmente começar a chorar. Então, tendo uma pessoa ali que você confia, que você sabe que está capacitada para fazer essa avaliação, não tem por que estressar mesmo, de coração com choro. Quanto a isso, é uma das questões só que a gente vai olhar. E aí, pela sua experiência, assim, se a gente pode falar, é comum o bebê já vir para o colo ou costuma ter algumas intercorrências? Tem que fazer alguma animação neonatal? Qual que é Não é comum. Não é comum, não é comum, mas pode acontecer. Eu até, também na consulta pré-natal, eu até brinco com os casais, né? Eu falo, gente, enquanto o bebê tá dentro da barriga, ele tá no all inclusive. Tipo, ele não faz nada, né? Ele tem tudo direto ali para ele. Ele tem todos os nutrientes, ele não precisa respirar. Então, ele tá ali, de férias, de boas. Quando ele nasce, não é todo bebê, mesmo que tenha todo o processo do parto, todas essas questões, não é sempre que o bebê, logo de cara, entende o que tá rolando. Então, às vezes, a gente precisa dar um, tipo, e aí, meu filho, bora lá que acabou a sua diária, você nasceu no Brasil, aqui você tem que ralar. E aí, assim, nesses casos que às vezes a gente precisa fazer algum auxílio, que é a chamada reanimação neonatal. Então, a reanimação, ela não deve ser a regra, ela é a exceção. Então, justamente, precisa ser muito bem ponderada. A gente tem que dar um tempo para esse bebê também. Então, não é assim, nasceu, imediatamente não chorou, imediatamente não se mexeu. Ai, já vou tirar logo esse bebê. Espera um pouco, vai, né, fazendo um estímulo E até tátil. porque ainda tá no cordão também, né? Exato, vai fazendo um estímulo tátil, dá um tempo para esse bebê, né, entender. Aí sim, você viu que, tipo, putz, deu 1 minuto, né, o negócio não tá... Bora. Mas tem muita gente que às vezes deu 2 segundos do bebê, já até corta e já leva. Então, isso também foi algo que eu aprendi com a humanização e entendendo o tempo do bebê, que às vezes a gente precisa ter um pouquinho mais de calma e paciência para conduzir também a reanimação de uma forma não lesiva, né? Que a reanimação é importantíssima, mas ela deve ser também muito bem indicada, porque não é sempre que ela é necessária. Legal, legal. E o que é o glampeamento tardio do cordão? Como que funciona? Quais são os benefícios para a mãe e para o bebê? Assim como hoje a gente também entende a importância do contato pele a pele, o clampeamento tardio, que é o esperar o cordão parar de pulsar sozinho, né? A gente também hoje já tem muita informação quanto a esses benefícios para o bebê, obviamente, principalmente. Então, quando a gente espera o cordão parar de pulsar sozinho, a gente está esperando e aguardando a placenta retornar sangue para o bebê. E isso acaba representando 20 a 30% de todo o volume de sangue que esse bebê tem no corpo. É muito sangue que volta. E juntamente com esse sangue voltam vários nutrientes, mas principalmente vai ser o ferro que vai garantir que esse bebê não tenha uma anemia nos primeiros meses de vida. Então, é muito importante a gente também esperar esse período. Então, numa situação, que nem eu falei no início, uma situação que está tudo bem, esse bebê tá ativo, foi avaliado, está tudo ok, a gente vai sempre deixar esse bebê ali no colo e esperar o cordão parar de pulsar. Vamos imaginar uma cesárea. Uma cesárea, né? Você tem um ambiente cirúrgico, você precisa ter um pouco mais de cuidado, contaminação e tudo mais. Então, mesmo na cesárea, dá para esperar. Assim, né? A equipe paramentada fica ali, o bebê já está ali em contato com a mãe, e o ideal seria realmente eles esperarem, eles vão palpando, não dá pra gente, né, ir checar, mas eles vão palpando e esperam o cordão parar de pulsar para daí sim fazer o clampeamento. Se não for possível esperar muito, de novo, que às vezes tem sangramento, né? A gente sabe que é uma cirurgia. O ideal é, no mínimo, garantir 1 minuto com o cordão pulsando. O ideal, 3 minutos. Mas numa situação, às vezes, né, de cesariana, que às vezes tem algumas complicações, 1 minuto pelo menos é o recomendado. Mas uma situação perfeita, esperar esse cordãozinho parar de pulsar, que não costuma demorar, não. 5 minutinhos, às vezes, em média, é o tempo já que esse cordão para de pulsar sozinho. Ô, Kati, isso é um padrão na maioria das equipes ou isso é legal a gente já ter também no plano de parto? Oi, desculpa, Tati. Me ligaram. Imagina, isso é padrão na maioria das equipes ou é legal a gente colocar no plano de parto? Não, super legal colocar no plano de parto, super legal. Assim como tudo isso que a gente está conversando. Equipes, assim, que vão ter esse olhar. Hoje, até o clampeamento nem tanto, porque ele já é até preconizado pelas
sociedades internacionais aí de obstetrícia. Mas todas essas questões do contato pele a pele, do clareamento tardio, dos procedimentos que depois a gente vai falar, eu acho que tudo isso é muito importante ter num plano de parto, porque você não consegue garantir que aquela equipe vai realmente olhar para tudo isso. Ainda mais quando você não tem um pediatra próprio. A gente sabe que, infelizmente, os hospitais, né, gerais, com as equipes de plantão, nem sempre conseguem ter essa atenção. Muitas vezes eles precisam, né, ter pessoas que fazem vários procedimentos de uma forma mais rápida pelo giro, né, daquela coisa que vira tipo uma linha de montagem. Então, se você tem ali um documento garantindo que você precisa desses cuidados específicos com esse bebê, isso é super importante. Legal, legal. Então, bom, o bebê nasceu, tá tudo ok, veio pro colo da mãe, a gente esperou um pouquinho ali para fazer o grampeamento do cordão. E é obrigatório essa mamada na primeira hora de vida? E isso tem alguma relação com o sucesso da amamentação? E se o bebê não quiser mamar, como que a gente faz nessa primeira hora da amamentação? Esse é um outro assunto, né, que se tornou até relativamente polêmico, porque as pessoas acabaram criando o estigma da obrigatoriedade da amamentação na primeira hora. Isso é um problema e isso é até preocupante, porque as pessoas acabam até estressando o bebê por conta disso. Então, entender conceitos eu acho que são extremamente importantes. A gente tem um bebê que está nascendo sem entender o que está rolando. Então, quando ele é colocado aqui em contato, pode acontecer desse bebê se sentir totalmente seguro, acolhido, como se ele estivesse no útero, e ele ficar ali de boaça, sem dar nenhuma menção de busca, de querer nada. Tá ali quietinho, dormindo, tranquilão. Nesses casos, não é interessante a gente pegar a cabeça desse bebê e ficar esfregando no seio para ter uma amamentação na primeira hora. Porque não tem pressa. Se não for na primeira, gente, vai ser na segunda, vai ser na terceira. Óbvio, se esse bebê tiver instinto de busca, se ele entender, sentir o cheiro, começar a abrir boquinha, dar sinais de que ele tem interesse, aí sim a gente vai, obviamente, estimular e ajudar esse bebê a mamar. Mas caso isso não aconteça, não, por favor, não estressem esse bebê, não peguem a cabeça e fiquem esfregando no peito. Não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é ajudar. Claro que quanto mais cedo esse bebê estimular esse seio, mais rápido vai ter estímulo para produção ou aumento da produção de colostro. Mas esse bebê também vai entender a respeito do que é mamar, o instinto de busca, o reflexo de sucção, de procura. Mas a gente também tem que entender o tempo, né? Respeitar o tempo dele. Se esse bebê estiver ali de boinha, nossa, sem estresse. Eu até falo isso também depois no parto. Falo, gente, ó, sem estresse. Os bebês, eles nascem com reserva de energia. Isso também é um conceito que, infelizmente, as pessoas não têm. Existe também essa coisa de, tipo, o bebê deu o primeiro choro. Ai, nasceu com fome. Olha, tá morrendo de fome. Gente, não existe. O bebê não tem ainda essa capacidade. Tipo, manda aí uma feijoada. Ele nasce, ele chora porque ele tá assustado. Então, essa questão que as pessoas criam, cultural muito também, tipo, todo choro é fome, faz com que as pessoas tenham muita ansiedade, muita pressa. E nisso, às vezes, acaba dando errado, né? Faz de qualquer jeito, acaba ferindo o seio. E a gente sabe que depois, uma vez que esse peito está machucado, né? A ladeira vai que vai na banguela. Então, isso também é algo importante para as pessoas entenderem. Não precisa ter pressa. Todo bebezinho vai nascer com uma reserva de energia justamente porque a natureza sabe que nem sempre ele vai ter ali um alimento disponível para ele. Ele não, às vezes, não sabe mamar ou às vezes não tem colostro ainda. Então, por conta disso, os bebês vão ter essa reserva para se garantir tranquilão, sem necessariamente ficar sugando. Então, calma. Show, calma. E, Kátia, eu percebo o medo de muitas mães também, não sei onde surgiu esse medo de troca de bebê, né? Se foi em alguma novela, alguma coisa, mas em que momento... Oi, menina, você não lembra daquela novela com a Regina Duarte? Era a Regina Não Duarte? lembro. Ela trocou o bebê dela com a da filha, gente. Isso é antigo. E aí, que momento que ocorre essa identificação? Logo que o bebê nasceu, já põe aqui a pulseirinha. Que horas que isso acontece? Olha, assim, o ideal para qualquer procedimento é ser feito após a Golden Hour, que é esse contato pele a pele imediato, né? Que é a primeira hora de vida do bebê. Então, não tem pressa. Naquele momento, ninguém vai tirar o bebê dali. Então, não existe risco desse bebê ser confundido, né? Já começa ali. Então, para qualquer procedimento que a gente tenha que mexer ou retirar esse bebê do contato da mãe,
ideal mínimo é esperar 1 hora. É lógico, de novo, isso também vai muito de cada hospital, né, de cada lugar, mas normalmente isso é respeitado dentro dos ambientes que a gente convive aqui hoje, pelo menos aqui em São Paulo. Mas, de novo, tá ali com o bebê no colo, se vier alguém falar, pegar alguma coisa, tem como esperar um pouquinho, né, acabou de nascer, dá para pôr daqui a pouco. Então, mínimo 1 horinha aí para fazer todos esses procedimentos. E aí os procedimentos que a gente também já vai falar já um por um, mas eles precisam ser feitos fora da sala ou dá para ser tudo feito ali do lado da mãe? Ou Não, varia de tudo hospital feito, para hospital? não, tudo feito na sala do parto, né, junto com essa mãe. São poucos os lugares que são, né, o bebê é levado para fazer qualquer coisa longe. Então, se for necessário, por exemplo, uma reanimação neonatal, ela é feita, né, junto com a mãe. Se for necessário, outros procedimentos também. Então, na sala de parto, considerando um parto habitual, né, onde tudo correu bem, o que a gente vai ter de procedimento realmente necessário para esse bebê? Peso, né? A gente vai pesar. Em alguns hospitais a gente já faz todas as medidas, então estatura, né? A gente mede a cabecinha, que são informações importantes para a gente avaliar esse bebê. E aí existem alguns outros procedimentos que podem ser feitos já na sala de parto. Um do procedimento que é obrigatório, esse todo bebê faz, isso em qualquer lugar do mundo, tá, gente? É a vitamina K. A vitamina K é importantíssima, ela tem que ser feita nas primeiras horas de vida. E ela é uma vitamina que é responsável pela coagulação sanguínea. Os bebês não produzem muito dessa vitamina dentro do útero. Então é importante que a gente dê vitamina K para os bebês para evitar que eles tenham sangramento. O nome disso é doença hemorrágica do recém-nascido. Então, como uma forma de prevenção, todos os bebês precisam receber vitamina K. Aí não vou entrar no mérito da via de aplicação, tá? Todos os bebês precisam da vitamina K. Então, esse é um procedimento obrigatório na sala de parto, que deve ser feito nas primeiras horas. Porém, de novo, dá para esperar a Golden Hour e após isso é feita a vitamina K. A vacina da hepatite B, que já é um procedimento possível, depende muito dos hospitais. Tem hospital que já faz na sala de parto, tem hospital que vai fazer isso no primeiro, segundo dia de vida lá no berçário, mas também é um procedimento que já pode ser feito ali. E aí a vacina não tem outra história, né? É uma aplicação intramuscular. E o colírio de nitrato de prata, que esse também é um procedimento polêmico, né? Que, infelizmente, por lei, no nosso país, ele é obrigatório. Isso, enfim, né, é uma questão que precisa ser revista, mas a gente sabe que nosso governo aí tem outras prioridades. Mas é uma lei onde todo bebê que nasce precisa aplicar esse colírio. A questão com o colírio, ele pode ser recusado, apesar de ser lei. Então, em situações onde não exista a presença de uma bactéria chamada gonococo, que é a Neisseria gonorrhoeae, essa bactéria ela pode ser pesquisada no pré-natal dessa mãe através de uma coleta com um cotonete na região, né, genital. E se essa bactéria não for presente, o colírio de nitrato de prata ele não faz sentido, porque ele só trata essa bactéria. Então, se você não tem essa bactéria, não faz sentido você aplicar uma medicação que não vai fazer nenhuma diferença ali. Na realidade, vai fazer mais prejuízo do que benefício, porque o nitrato de prata ele é abrasivo, né? Ele tem prata, então pode queimar. E isso pode causar uma conjuntivite química, pode causar queimadura na pele. Então, isso também é uma informação dessas mulheres, né, gestantes, terem e de cobrarem dos obstetras a pesquisa dessa bactéria, que infelizmente isso não é também difundido. A grande maioria só pesquisa estreptococo e acaba não pesquisando a gonorreia. E se você não tem a pesquisa dessa bactéria, aí o uso do colírio é necessário, porque se você não usa e você tem essa bactéria, o risco de ter uma conjuntivite por essa bactéria é alto e essa é uma conjuntivite grave. Então, numa ausência de pesquisa, infelizmente, esse colírio ainda é necessário. Mas numa situação onde ela não existe, esse é um procedimento que a gente também pode não fazer, tá? Que é o colírio. Sala de parto, procedimentos basicamente são esses, tá? Tinha aqueles outros que antigamente se fazia, né? Que foi aquilo que até você falou, pra gente saber diferenciar o que tá dentro do conceito de humanização e não. Então, procedimentos que não são necessários nesse bebê. Aspiração, vias aéreas ou gástrica. Então, um bebê que tá bem, que não tem nenhum risco de reanimação, de engasgo, não tem por que você enfiar uma sonda e ficar aspirando todo esse bebê. Testar perviedade de orifícios, ou seja, você enfiar uma sonda para passar nos buracos para ver se eles estão pérvios, se eles estão abertos.
Isso também não é recomendado. Normalmente você tem acesso aos exames de pré-natal, você tem ultrassons morfológicos, né? São feitos 2 a 3 ultrassons morfológicos, então você sabe que tá tudo ok ali, então não tem por que você ficar enfiando sonda no nariz, enfiando sonda na garganta, enfiando sonda no ânus, então não tem porquê, tá? Esfregar e secar esse bebê. Também hoje em dia não é recomendado, a gente deixa esse bebê aquecido, e para isso a gente não precisa secar ou esfregar. O bebê ele nasce com vernix, que é uma substância importantíssima para preservar a temperatura do bebê, para proteger a pele, hidratar. Então, a gente não vai mais fazer isso também, que é esfregar e ficar secando esse bebê. E nem se fala do restante, né? De ficar virando esse bebê de ponta cabeça, ficar fazendo um monte de outros exames, outras intervenções. A gente vai fazer uma avaliação inicial pós Golden Hour para ver se tem algum problema, a gente ausculta, faz um exame físico, né, para ver se tem algum probleminha, algum defeito, alguma malformação que não foi vista no ultrassom, mas no geral, procedimentos mesmo necessários são só esses aí que eu falei, vitamina K, primeiramente, né, Golden Hour, vitamina K, se esse bebê estiver buscando aí também o seio, estímulo à amamentação e só, e pesar, Boa. E aí eles perguntou aqui, como que a gente avalia a necessidade de aspiração ou não? Olha, a aspiração, ela é o nosso primeiro passo dentro da reanimação neonatal. Então, um bebê que precisa de reanimação, geralmente, além do estímulo tátil, a aspiração é a primeira coisa que a gente faz para ver se esse bebê já, né, acorda, vamos dizer assim. Numa situação onde a gente percebe o bebê com muito líquido, porque quando o bebê nasce, ele nasce que nem um aspirador. Como ele está começando a abrir boca, começando a respirar, ele vai saindo independente da via, se é cesárea ou parto normal, botando tudo para dentro, né? Então engole líquido de parto, engole às vezes muito sangue da própria mãe, engole mecônio, eventualmente se tiver mecônio. E como não, naturalmente a gente não aspira mais de rotina, o próprio bebê vai jogando isso para fora. Mas existem bebês que engolem muito, e aí se você sente que esse bebê está extremamente incomodado com esse líquido, que está com dificuldade de jogar para fora, às vezes até está engasgando com o líquido, aí sim a gente vai falar, gente, vou aspirar ele aqui um pouquinho, porque está demais, o bebê não está sabendo lidar com esse líquido todo aqui, vou lá ajudar. Mas só, tá? E assim, mesmo, uma reanimação ou nessas situações de excesso de líquido que esse bebê não consegue lidar sozinho. Boa. Dani, a gente já vai falar do teste do pezinho. Mas antes, Kátia, fala um pouquinho sobre a hora do banho. A gente espera, pode ser no primeiro dia, no segundo, no quinto dia. Qual que é o melhor momento? Então, aí vem outras questões, né? Então, primeiramente, que nem eu falei do vernix. O vernix é um catupirizão, né? Uma maçaroca branca que recobre a pele do bebê. Então, quanto mais novinho esse bebê, mais vernix ele tem. Então, bebês já mais velhos, 39, 40, 41 semanas, eles tendem a ter pouco, porque ele é muito reabsorvido já dentro do útero. Mas, de qualquer forma, a pele, ela nasce muito sensível. Então, qualquer tipo de fricção, qualquer tipo de banho, no sentido de pôr um sabonete que você vai tirar já essa camada de gordura, essa proteção, você tende a aumentar muito os riscos de irritações dessa pele. Então, recomendado hoje, mínimo 24 horas. Não tem problema o bebê ficar com um excesso de sujidade. A gente acaba tirando os excessos do rosto, sangue principalmente, mas o ideal é realmente a gente não fazer o uso do banho com fricção para retirar principalmente essa substância que é o vernix. Agora, o melhor tempo para se dar o banho depois disso, eu sou uma pessoa muito tranquila, eu falo isso para os meus pacientes, falei, gente, vocês têm que ficar muito à vontade para entender o que vocês preferem. Pressa de banho não existe. Né? Pensar, tudo bem, o bebê nasceu, tem sangue e tal. Você consegue tirar isso com algodão, não tem nenhuma neura, assim, o bebê não tá sujo. Então, fica a critério muito também do casal. Tem gente que quer já fazer um banho na maternidade, depois das 24 horas, para olhar, para observar como que é feito o banho. Tem pessoas que querem fazer só depois em casa, tem gente que vai dar só depois que cai o umbigo. Então, isso é muito relativo. Eu até brinco depois com cai o umbigo. É que é uns 5, 7 dias, né? Tem gente que dá só depois que cai o umbigo, por volta de 7º, 10º dia de vida. Então, é muito de cada família, o que eles preferem, mas o mínimo mesmo que eu reforço a importância, que eu vou falar, ó, espera aí, 24 horas. Depois disso, fica a critério de vocês. Eu até brinco, quando eu falo do banho, eu falo, gente, vocês só tem que lembrar basicamente de uma coisa, não afogar.
O resto, vocês podem fazer do jeito que vocês acharem melhor. Se quer dar banho no chuveiro, saindo de casa, chegando em casa, se quer dar banho na banheirinha, se quer fazer no balde, se quer dar na pia, se passa um rio atrás que não seja o Tietê, vocês que vão definir o que é melhor para vocês. Então, cada família sabe o que funciona. Então, quanto ao banho, é mais ou menos isso, mas pelo menos 1 hora para esse primeiro banhozinho. Show. Então, recapitulando então esses cuidados na sala de parto para a gente ir para os cuidados pós-natal. Dá um resumão. Bom, resumão. Nasceu, tá bem, colo, né? Contato pele a pele direto. 1 horinha ali, pelo menos. Se esse bebê começar dentro dessa 1 hora já a mostrar curiosidade, busca, a gente estimula a amamentação. Passou deste período, aí já é possível a gente fazer todos os procedimentos necessários. Pesar, medir, identificar, aplicação da vitamina K e a vacina da hepatite B, caso ela seja feita nesse momento dentro dessa maternidade que você está. Basicamente é isso de procedimento, Tati. Só. Show. E aí, então, a gente veio para o quarto. O que é esperado aí acontecer com esse bebê? Uma coisa que é importante também de lembrar todo mundo. Então, que nem eu falei que o bebê ele nasce meio sem entender o que está rolando. Então, é extremamente esperado, nessas primeiras 24 horas, principalmente, que o bebê fique muito zen. Ele não entendeu, ele tá meio em transe, assim, não tá sabendo legal o que tá rolando. Então, é um bebê que vai ser muito calmo. Vocês vão achar, nossa, nasceu um santo. É normal, tá? Ficar nessas 24 horas meio sem querer saber muito de peito, querer dormir bastante. Não se estressem, lembrem da reserva, deixem esse bebê descansar para que também vocês consigam descansar, independente do parto, se foi uma cesárea ou um parto normal. Você, né, teve um procedimento cansativo, provavelmente às vezes teve dor, enfim. Então, é o momento de todo mundo descansar. Então, no primeiro dia de vida, geralmente não é feito muito teste, todas aquelas coisas que ficam fazendo na maternidade. É um momento mesmo de descanso. Depois, nos dias seguintes que vocês acabam ficando na maternidade, a gente tem alguns testes que são feitos no recém-nascido, que são chamadas de triagem neonatal. Então, são testes usados para descartar problemas de saúde mais graves no bebê. Se qualquer um desses testes estiver alterado, também não significa que o bebê tenha alguma doença, mas significa que a gente precisa investigar um pouquinho mais detalhadamente algumas questões. E aí são os INHOs, né? Os famosos testes dos bebês, todos acabam com INHO. Então, o teste de coraçãozinho é feito com 24 horas de vida, ele é feito pela enfermagem. Elas vão colocar um sensor de oxigenação, né, de oxímetro na mãozinha e no pezinho. E com esse valor de saturação, a gente consegue descartar problemas cardíacos mais graves. Teste do olhinho, geralmente feito pelo pediatra. A gente usa um aparelhinho que chama oftalmoscópio. Ele emite um feixe de luz. E com esse feixe de luz, a gente consegue, através, né, da observação, avaliar a presença do reflexo vermelho, que é aquele que a gente vê quando tira foto com flash. Então, a ausência desse reflexo pode significar presença de retinoblastoma, que é um tipo de câncer, que foi aquele do bebezinho do Thiago Leifert, ou catarata congênita, tá? Então, é um teste também muito importante. O teste do ouvidinho, feito pela fono, que chama emissões autoacústicas, ela coloca um aparelhinho aqui no ouvido do bebê, e com esse aparelhinho ela também consegue avaliar a captação sonora, se ela é presente, se ela não é, e se existe alguma necessidade de uma investigação mais específica. Teste da linguinha, que hoje esse aí tá na moda, né? Vamos dizer assim, que hoje a gente está cada vez vendo mais a importância dessa avaliação devido a alguns problemas que existem na inserção do freio lingual, do frênulo lingual. Então, quando a gente já identifica isso na própria maternidade, rapidamente a gente já consegue programar uma intervenção, que no caso é a correção através de um processo cirúrgico, que é a frenotomia, que é o corte desse freio. Então, a avaliação do frênulo, ela é feita pelo pediatra também. Pode ser feito, inclusive na sala de parto, mas deve ser feito nos primeiros dias de vida, porque problemas com esse freio podem gerar muitos problemas na amamentação. Então, tem que ser realmente bem avaliado. E o teste do pezinho, que todo mundo conhece, que é feito sempre após 48 horas de vida. Por isso que as pessoas acabam ficando na maternidade de 2 a 3 dias. Tá? Para ser feita a coleta do teste do pezinho.
E o teste do pezinho, então, é um furinho que é feito ou aqui na base do calcanhar, ou às vezes em alguns lugares na maternidade eles realmente fazem até coleta mesmo de sangue, para pesquisar algumas doenças. Quer que eu entre no mérito dos tipos, Tati? Porque aí acho que a gente vai Vamos só tentar. explicar, porque foi uma pergunta que ela Tá. perguntou, e o teste do pezinho, seja ele ampliado ou simples, é feito na sala... Ah, tá, ela só perguntou se é feito na sala de parto, então Não, ele não. não é feito na sala de parto, ele é feito depois do segundo dia de vida. E aí você tem alguns tipos, você tem o básico, que é oferecido pelo SUS, pela rede pública. Então, qualquer hospital no Brasil, obrigatoriamente, vai te oferecer um teste de pezinho, e esse geralmente é o básico. As maternidades particulares, elas tendem a oferecer um intermediário, que o básico tem 6 doenças pesquisadas, esse intermediário tem 10. E tem a opção de ser feito, então, a ampliação desse teste do pezinho, que é o teste do pezinho ampliado, que geralmente não é coberto pelos convênios, é um teste que vocês acabam fazendo de forma privada, que você aí tem uma pesquisa mais ampla de 48 doenças, que eu não vou entrar no mérito aqui, senão a gente vai ficar falando bastante disso e acho que não é o foco da nossa conversa. Mas que, independente do tipo, é extremamente importante a realização desse teste, tá? O teste do pezinho, ele precisa ser feito. Não deixem de fazer o teste do pezinho, seja ele qual for. Boa. E, Kati, o que é a icterícia e em que momento é avaliado ali a necessidade de alguma intervenção? Tá, ó, icterícia, primeiro também conceitos, né? Eu acho que é sempre importante quando a gente vai explicar para a família, a gente explicar o conceito para que a pessoa entenda, né? Porque simplesmente falar, fica amarelo. Fala, pô, mas tá, mas por que fica amarelo? A icterícia é a famosa doença do amarelinho e ela é fisiológica, ou seja, ela é esperada, ela é normal na grande maioria dos casos, pelo próprio metabolismo sanguíneo do bebê. Então, a hemácia, que é aquela, né, célula que a gente tem no nosso sangue, que dá a coloração vermelha no nosso sangue, a hemácia dos bebês, ela dura pouco, por questões instintivas mesmo da natureza. Ela dura uns 2 a 3 dias, ela se quebra naturalmente. E no que a hemácia se quebra, ela libera no sangue do bebê a substância que deixa a pele amarelada, que é a bilirrubina. Então, todo bebê vai ficar um pouquinho amarelinho. É muito difícil o bebê não ficar, porque naturalmente essas hemácias, no que elas vão se quebrando, elas vão liberando bilirrubina. Existem alguns bebês que quebram mais hemácias devido a alguns fatores de risco, que eu também não vou entrar no mérito, porque senão a gente alonga muito. Então, alguns bebês ficam mais amarelinhos do que esse esperado, do que o fisiológico. E geralmente são esses bebês que a gente inicia o tratamento com a fototerapia. E como que eu faço essa avaliação? Se está normal ou se está demais? Primeiramente, o diagnóstico sempre vai ser clínico. Então, o pediatra volta nos dias seguintes da maternidade para avaliar esse bebê, para olhar, para examinar, para conversar com os pais. Então, a gente já tem experiência suficiente de bater o olho e falar: ih, gente, tá ficando mais amarelinho do que deveria. E aí, nesse caso, a gente faz uma confirmação com a dosagem da bilirrubina sanguínea, ou em algumas maternidades a gente já tem a possibilidade de avaliação transcutânea, que é um aparelhinho só que a gente encosta na pele, a gente já consegue subestimar mais ou menos, desculpa, a quantidade dessa substância. E aí, dependendo dos valores, a gente tem uma tabela e isso já é um indicativo do início do tratamento. Mas, de novo, reforço que é extremamente comum, não se assustem, e ela é comum acontecer por volta aí do segundo, começo do terceiro dia de vida. Icterícias precoces, então, um bebê que já nasce amarelo, isso não é normal. Então, isso já é um bebê que inicia um tratamento. Ou que ficam amarelos dentro do primeiro dia de vida, esses daí sim, sempre vão ter que tratar. Mas, geralmente, vai acontecer uma icterícia mesmo esperada por volta aí do segundo, terceiro dia de vida. E ela melhora espontaneamente, tá? Quanto mais o bebê mamar, mais fazer cocô, mais vai acelerar o processo de reabsorção dessa substância. Quanto ao banho de sol, o pessoal fica, tem que dar banho de sol e tal. É importante o sol? Super. Pra gente, a vida, né? A gente vê dias assim horrorosos, a gente fica deprimido, porque não tem sol, então traz uma sensação até ruim pra gente. Mas para o bebê, o sol, pensando em reabsorção da bilirrubina, ele deveria ficar exposto horas e horas e horas e horas no sol. Então, isso é impossível. Então, lógico, é importante para o bebê? É importante para a família. Mas não é o tratamento específico, tá? Não é mais recomendação, inclusive, da Sociedade de Pediatria, tratamento de icterícia com banho de sol. O mais efetivo vai ser a amamentação. Quanto mais esse bebê mamar, mais ele vai fazer cocô e mais essa substância é eliminada nas fezes. Então, também isso é importante as pessoas entenderem para não torrarem um bebê no sol por conta da icterícia.
Boa, boa. E o que que mais você observa? Tem alguma outra questão que você observa aí na sala de parto? Alguma dificuldade? Acho que a maior parte é relacionada à amamentação, né? Mas tem alguma outra questão que merece atenção? A sala de parto, ela é um momento mais de Desculpa, conexão. sala de parto não, no quarto mesmo, Ah, no no quarto. quarto. É. Ah, no quarto, a gente vai ter muito foco realmente na amamentação. E esses testes de triagem, eles servem para a gente, né, captar algum probleminha. É mais para isso, a gente avaliar algum tipo de dificuldade que esse bebê tenha, seja com questões metabólicas através desses testes, ou às vezes alguma questão física, enfim, alguma má movimentação, mas é mais para ter uma avaliação geral do bebê mesmo, na sala de parto. Desculpa, no quarto. E depois a Tá. gente vai fazendo o segmento, né, de consultório, para daí sim a gente avaliar várias questões em relação ao desenvolvimento. Mas na maternidade, o foco principal é não só a avaliação, mas eu acho que a orientação dessa família, de mostrar o que é esperado. Porque quando chega um bebê, a maioria não fez uma consulta pré-natal pediátrica, infelizmente. Isso também é uma questão que tem sido reforçado e mostrado a importância. Porque as pessoas caem de paraquedas, cara. Tipo, você chega lá, você tem um bebê, você fala, e aí? Né? Tipo, o que eu faço agora, né, com esse bebê? Então, eu vejo isso muito a importância nas visitas de explicar, de conversar, de mostrar, olha, você tem um bebê, ele não entende o que está acontecendo, ele não sabe o que é dia, o que é noite, então ele vai trocar o dia pela noite, ele vai chorar pra caramba, porque ele só tem essa forma de comunicação, nem sempre vai ser fome, então isso eu vejo mais a importância das visitas para isso do que exatamente todos esses testes, que são extremamente importantes, mas explicar o que é esperado, o que é ter um bebê, o que é ser um bebê, eu acho que faz toda a diferença para esse início, porque é assustador, né? É extremamente assustador a chegada de um bebê. Você fica muito inseguro, você fica muito assustado. É uma mudança de vida, é uma mudança de rotina, e você está lidando com um ser que não fala, você não sabe o que está acontecendo. Então, esses conceitos, assim, eu passo sempre em visita. Eu acho que é importante também o pediatra conversar, explicar para os pais, para que eles não fiquem frustrados, para que eles não se assustem, porque é difícil. A primeira semana, né, por conta da amamentação, de toda essa adaptação da família. Então, tem que ter um cuidado, principalmente com a família, porque o bebê ele vai reagir a essa energia que a família, que os cuidadores vão passar para ele. Isso é uma coisa extremamente importante também entender. Isso é nítido. Quando você tem um casal extremamente inseguro, assustado, desesperado, o bebê, ele sente isso como se ele tivesse em perigo, né? Ele imagina assim, pô, se quem tinha que cuidar de mim tá assim, eu tô ferrado, né? Tá vindo um predador aqui, eu tô em perigo. E aí esse bebê acaba reagindo e ficando cada vez mais estressado e ninguém consegue sair do lugar. Então, ter calma é importantíssimo nesse momento, para o bebê também entender que ele está seguro. E você só consegue ter calma se você entende o que é esperado. Se você não sabe o que vai acontecer com a chegada de um bebê, gente, não tem como você ficar calmo. Você vai ficar enlouquecido. Às vezes, sabendo, você já fica enlouquecido. Então, imagina não saber, né? Então, é importantíssimo se informar. É importantíssimo buscar ajuda. Fazer uma consulta pré-natal pediátrica. Assim, na minha opinião, ela faz toda a diferença para esse início. O Não convênio necessariamente cobre, Kate? Você sabe? Ou varia de cada convênio? O convênio cobre essa consulta. Então, não necessariamente você tem que fazer essa consulta para ter um pediatra na sala de parto. Eu faço várias consultas pré-natal que o casal não vai contar comigo. Já fiz consulta pré-natal de outros estados. Então, é informação, né? Então, ter informação é extremamente importante. E saber o que esperar com a chegada de um bebê é ainda mais importante para que esse início não seja ainda mais difícil do que ele já é normalmente. Ótimo. E, Kátia, a última pergunta para a gente encerrar. Você falou um pouquinho sobre o bebê que não tem ainda muita fome ali naquelas primeiras horas de vida. E aí é um processo também de descer do colosso, da descida do leite. Mas em que momento você prescreve a fórmula? Em que momento você fala, puxa, aqui vai precisar? Como que você avalia? Demora, viu? Essa questão também da fórmula, ela é um outro assunto que precisa ter muito, muito conhecimento, muita paciência. Você tem que entender muito de amamentação. Vai ser difícil. Amamentar é difícil.
nem sempre vai ser intuitivo. Não é na maioria das vezes, né? Para a mulher, não é para o bebê. Então, que nem eu falei para você naquele momento, o bebê ele vai chorar porque é a única forma que ele tem de se comunicar. Não é necessariamente fome. O bebê ele nasce com o estômago desse tamanho de uma bolinha de gude. Então, cabe, assim, 5 ml nesse estômago no primeiro dia de vida. Não tem fome ali, né? E o colostro, o volume do colostro, ele é pouco, porque é esperado ser pouco. É um estômago pequeno. As pessoas têm muita ansiedade, acham que, ai, meu Deus, está passando fome. Não é, na maioria das vezes, não é isso. Então, para a gente avaliar o uso de uma fórmula, precisa de muita coisa ainda a ser vista antes. Então, claro, existem situações em que o casal quer. Então, eu vou explicar, eu vou orientar, eu falo, olha, não é por isso, isso, a gente pode esperar, tá tudo bem. Não, eu quero, beleza. Mas para eu prescrever uma fórmula ainda na maternidade, tem chão. São casos muito difíceis, assim, casos de, né, outras coisas que também não é nosso foco aqui, mas tipo hipoglicemias que não melhoram com leite materno, com amamentação, casos muito extremos. A gente pode até considerar, mas como um uso pontual ali, como se fosse um remédio. Agora, sair já com fórmula já prescrita, olha, 3 em 3 você vai dar 20 ml dessa fórmula para o bebê. É muito difícil, porque aí você já está colocando à prova toda uma amamentação. Então, o bebê que já sai com 20 ml de fórmula, ele não vai buscar tanto, ele não vai, né, ter estímulo tanto de busca, de sucção. Então, a gente precisa entender que é esperado ser difícil, que a gente tem um prazo para ajuste, para ver o que está acontecendo de errado, para estimular a produção. Então, antes de jogar uma fórmula, poxa, vamos estimular essa mulher a produzir, vamos ver o que pode ser feito, o que a gente pode colocar de fitoterápico, hidratação, alimentação, vamos olhar todo o contexto. E uma outra coisa que eu também reforço muito, inclusive até na consulta pré-natal, para quem quer e tem interesse em amamentar, é importantíssimo você ter ajuda. Então, eu estimulo muito aos casais a contratarem ou se informarem com uma consultora de amamentação. Uma consultora de amamentação, claro, também formada, que tenha conhecimento, porque assim como o pediatra em sala de parto, que hoje em dia qualquer pessoa fala, eu faço sala de parto, e também não é bem assim, né? Que tem que ser uma pessoa que saiba o que fazer numa situação de urgência, de emergência. Então, sala de parto, geralmente, neonatologistas são os profissionais recomendados para fazer essa assistência. Consultora de amamentação também, né? Às vezes a pessoa tem 3 filhos e, tipo, eu sou consultora de amamentação. Não, precisa ser pessoas que tenham estudo, que tenham informação, que tenham capacidade de assistir situações também de necessidades maiores, né? Não é sempre só, boca abertinha aqui, queixo encostado no peito. Então, pessoas capacitadas para fazer esse cuidado, mas eu vejo isso importantíssimo para um sucesso da amamentação. Eu sempre reforço isso. Ó, gente, tem que ter consultora, porque senão as coisas acabam ficando mais difíceis mesmo. E depois que fica difícil, tem muita insegurança e muita rede de desapoio, né? Qualquer choro, a criança já no terceiro dia de vida, a mulher no puerpério, peito ferido, toda, né, desesperada, e aí vem alguém falar, essa criança está chorando, ela está com fome. Acabou. Você já se questiona, você fala, gente, meu Deus, eu não tenho leite, não sei, não sou boa o suficiente para o meu bebê. Então, a coisa da fórmula ela é muito mais do que só dar um leite, né? Ela fala muito sobre nossa questão social, cultural, das pessoas. Tem realmente uma cultura mesmo do desmame, né? Que as pessoas simplesmente não olham para o que precisa ser visto. E é muito mais complexo, mas muito. Realmente, e acho que é muito ligado a isso, né? É a busca da informação, né? Porque mesmo quem tem ali condições de ter uma equipe particular, de ter esse atendimento ali desde o parto, desde o pré-natal, você fica ali um pouquinho mais, precisa se informar, mas você fica um pouco mais tranquila. Mas ainda assim, acho que a informação, tendo com plantonista, tem que ter essa informação, tem que ter esse conhecimento, assim, é importantíssimo e traz muito o que você falou, é a segurança, né? Você tá tranquila, você sabe que naquele turbulhão de hormônio, de coisa acontecendo, você tem esperança, você confia em você e acho que isso muda todo o percurso. Totalmente. E a informação, Tati, ela não tem que ser solitária. Às vezes eu vejo muito isso também. A mulher vai e se informa muito, né? Então, quando a gente fala sobre a chegada de um bebê, a gente está falando sobre uma família.
Então, todas as pessoas que fazem parte dessa família, elas precisam estar andando juntas, elas precisam estar colaborando uma com as outras. Então, não adianta nada a mulher ser super informada, vou falar mais não pela questão dela do parto, mas falando mais em relação ao bebê. Então, saber tudo, contato pele a pele, e dessa questão da amamentação, das dificuldades, da reserva, do esperado, da importância da consultora. Se às vezes o companheiro, né, o marido, ou a esposa, ou quem for, né, parceiro dessa pessoa naquele momento, não tem a mesma informação e vai ficar questionando todas as coisas, assim, ai, será que não é fome? Ai, esse bebê tá com... Ah, não. Então, todo mundo precisa caminhar junto. E isso faz muita diferença também, porque ninguém cria um filho sozinho, né? A gente fala, né? Precisa de uma vila para criar uma criança. E isso é verdade. Rede de apoio é extremamente importante, extremamente importante. Só que se for uma rede de apoio que julga, que critica, que questiona, ela deixa de ser apoio. Então, isso também é importante, que se a mulher for se informar, ela tem que deixar isso muito claro para todas as pessoas que estão em conjunto. Olha, é isso, é sobre isso, tá aqui para você ler, ó, tá aqui. E aí, se a pessoa vier questionar, fala, olha, eu te dei para ler, se você não fez a lição de casa, então não vem me encher o saco, né? Vai ser assim que vai ser feito. Porque senão também não adianta. Eu já cansei de ver, infelizmente, situações onde a mulher sabia de tudo isso que a gente conversou. E aí, às vezes, o marido, né, questionando, ou às vezes a própria mãe, a sogra, e aí fica aquela pressão e fica aquilo, e aí a pessoa vai, né, não é o assunto, mas entra uma chupeta, aí entra uma mamadeira, aí entra uma Dá fórmula. mais umas 3 lives. Aí tudo é cólica, e aí não sei o quê. Então, é difícil, né, gente? O rolê é puxado. É isso mesmo. Mas, Kati, muito obrigada. Eu acho que a gente falou sobre tudo assim que envolve nessa primeira recepção. É bom as mamães até ouvirem de novo e verem, porque assim, parece simples, mas é bastante coisinha que dá para aprofundar, dá para Muito. estudar mais. A Kati também está no curso, então essa aqui foi só uma pincelada. No curso são várias aulas bem detalhadinhas, explicando de uma forma super clara, prática, que eu gosto disso, essa proximidade de um jeito fácil de entender, né? Assuntos tão complexos, você consegue trazer de uma forma leve, com que a gente entenda e não se sinta tão, não é palavra burra, né? Mas se sinta inteligente, vai. Você consegue fazer com que a gente se sinta parte desse momento, e que é tão lindo, né? Tão lindo. A mãe espera por isso, o pai ali, o companheiro, ele espera por isso. Então, muito obrigada por esse momento. E se você tiver alguma dúvida também, pode chamar a Kati também, chama aqui no Instagram. Ela também faz atendimento online, então fora do Brasil também dá para ter atendimento. E é isso, Kati, uma mensagem aí de esperança para as mães quando chegarem um bebê. Esperança é ótimo. Então, também, né, queria muito te agradecer, Tati, pelo convite, não só por essa nossa conversa, mas também pela participação do curso. Eu fiquei muito feliz de poder trazer um pouquinho, né, também de informação, que nem a gente está reforçando tanto aqui da importância disso para as pessoas. Então, eu acho que ficou muito legal para entenderem a importância de ter conhecimento sobre o que é a chegada de um bebê, o que é ser um bebê, entender conceitos do que é esperado, por que ele age daquela forma, porque isso vai facilitar muito compreender as dificuldades, porque são muitas, né? Então, informação é tudo. Espero ter ajudado todos aqui em relação ao que realmente é importante, o que precisa ser feito, o respeito à chegada desse bebê, o respeito ao tempo desse bebê, isso é também muito importante. Então, quem tiver dúvidas, quiser me mandar mensagem, estou super aqui aberta, é só mandar um direct. Eu estou um pouco falha aqui de Instagram, porque a vida está bem corrida, esses bebês estão nascendo sem parar, então eu estou realmente devendo um pouquinho mais aqui de lives e de coisas que nem eu fiz um pouquinho na pandemia. Mas assim que eu conseguir me organizar, eu vou voltar a interagir um pouco mais por aqui. Mas não deixo de estar aqui presente sempre. Então, se tiverem dúvidas, fiquem à vontade. Quiserem marcar consulta, também aqui na bio do meu Instagram tem os telefones para contato, que nem a Tati comentou, eu faço atendimento online. A agenda é um pouco apertada, porque, né, a gente também precisa respirar um pouco fora do trabalho, mas sempre que possível eu tenho a disponibilidade de online, atendo em outros países, outras cidades. Então, só me gritar aqui que eu estou disponível para ajudar vocês no que precisar. Ótimo, ótimo. Então, beijo, Kati, boa quarta-feira
E até Beijo, já. beijo. É hoje, hein? Avante palestra, vamos! Vou fechar. Consegui ingresso, gente. Quem tava preocupado aí que eu não tinha conseguido, consegui ingresso. Que bom. Hoje, nesse frio, estaremos lá todos juntos. Leva a capa de chuva. Levo, putz, mas tudo bem, vai com chuva mesmo, é muito amor. Beijo, gente. Beijo. Boa quarta para vocês. Até mais. Tchau, tchau.